Olá pessoal, tudo bem? Bem, nós somos o grupo que irá apresentar o minicurso de manifestações patológicas, manifestações essas que toda obra, toda edificação está sujeito, principalmente se não aplicarmos as técnicas corretas para evitar esse tipo de situação. O nosso grupo ele é composto pela Arolisa, Clênis, Claudecir, Marcelo, que sou eu que está fazendo a introdução, e pelo Ramsés. Basicamente, o nosso minicurso de patologias ele vai ser dividido em 3 temas, em respeito das patologias de tintas e pinturas, as patologias estruturais e as patologias de infiltração. Iniciando aqui pelas patologias de tintas, antes mesmo da gente apresentar esses problemas, essas manifestações patológicas a respeito de tintas e pinturas, precisamos entender o que é o termo patologia e o que é manifestações patológicas. A patologia em si é a ciência que estuda os problemas diversos da construção civil, certo? E as manifestações patológicas são de fato os problemas que surgem. Então, patologias nada mais é que o estudo das manifestações patológicas que normalmente surgem nas nossas obras de construção civil, ok? Então, a respeito das manifestações patológicas de tintas e pinturas, vamos destacar algumas que são as principais, porém que são as que geram maior prejuízo, maior dor de cabeça, que pode estar prejudicando um pouco mais a nossa construção. No entanto, normalmente tinta, pintura, quando a gente vai aplicar esse tipo de material na nossa obra, é justamente para poder transformar visualmente nosso ambiente, para dar uma qualidade estética um pouco melhor. No entanto, a principal vontade de se aplicar uma tinta, uma pintura, é justamente para melhorar a resistência, melhorar a durabilidade e também a higiene do ambiente. Contudo, é sempre necessário a gente conhecer o tipo do produto que vai ser utilizado e quais são as condições da minha parede, da minha superfície, para eu poder escolher o melhor tipo de tinta ou o melhor tipo de pintura para aquela determinada situação. Sendo que, se caso eu escolher uma tinta ruim ou uma tinta que não é adequada para aquela determinada condição, muito provavelmente eu vou ter algum tipo de dor de cabeça futuramente devido às manifestações patológicas que podem vir a surgir. Basicamente, a respeito das manifestações patológicas de tintas e pinturas, vamos destacar as principais que são o mofo, a eflorescência, saponificação, as bolhas, descascamento, desagregamento e o enrugamento da superfície, ok? Vamos ver então cada uma delas, o que causa, o que causa e como a gente pode estar corrigindo cada uma desse tipo de manifestação patológica. Começando então pelo mofo. O mofo, em resumo, ele é basicamente manchas escurecidas que podem vir surgir na minha superfície da parede e que normalmente ela exala um odor muito forte, E o que causa esse tipo de manifestação patológica? Basicamente, está muito relacionado à questão da umidade e das condições do ambiente. Ou seja, se o meu ambiente tiver uma umidade muito elevada e que tiver uma mudança de temperatura muito frequente e ainda a questão da luminosidade, for uma luminosidade fraca, ou um ambiente um pouco mais escuro, isso gera uma condição muito favorável para o desenvolvimento de fungos que vai ocasionar então o mofo. Então, basicamente, o mofo ele vai ser originário da uma umidade excessiva de um ambiente que tem uma mudança de temperatura muito considerável e que normalmente é um ambiente escuro, que a luminosidade não é tão boa, que acaba contribuindo para o desenvolvimento do mofo. Porém, como eu posso corrigir esse tipo de problema? Basicamente, eu preciso lavar a superfície com água sanitária e posteriormente eu posso utilizar uma pintura específica, uma tinta específica, que é uma tinta antimofo, para eu poder passar pela superfície. Claro que isso é uma forma de corrigir um problema que já surgiu, porém existem outras alternativas que eu posso fazer na concepção da minha obra, como por exemplo impermeabilizar as vigas baldrame, impermeabilizar a parede, que muito provavelmente eu vou estar evitando esse tipo de situação. Porém, se caso eu não tiver feito isso no procedimento
de construção da obra, eu posso utilizar essa técnica de lavar a superfície com água sanitária e depois usar uma tinta antimofo, que eu vou estar conseguindo corrigir esse tipo de problema também. O outro tipo de manifestação patológica é a eflorescência, né? E o que é a fluorescência? Fluorescência é basicamente manchas esbranquiçadas na minha superfície que foi pintada. E ela normalmente é causada, né, justamente por tintas que foram aplicadas sobre o reboco úmido, né? Esse tipo de situação faz com que descaracterize, né, a minha tinta, ela perca eficiência e devido à evaporação da água acaba surgindo essas manchas esbranquiçadas na minha parede. E que vai dar um aspecto de coloração mal feita, né, ou de uma pintura mal realizada, que vai dar desagradar visualmente, né, a minha pintura. Como eu posso corrigir esse tipo de problema? Basicamente, eu primeiro preciso eliminar essa umidade, eliminar a infiltração, aguardar a completa secagem do meu reboco, né, para depois eu poder raspar essa tinta, né, raspar essa superfície, aplicar um ademão de fundo preparador da parede, justamente depois que o meu reboco já estiver seco, né, depois que eu tiver eliminado a umidade, eu aplico esse fundo preparador e posteriormente eu reaplico a minha pintura, que provavelmente eu não vou mais ter esse problema da evaporação da água, não vou ter esse problema de infiltração e nem de umidade, e eu vou conseguir fazer uma pintura uniforme sem que surjam essas manchas esbranquiçadas. Meu outro tipo de patologia de pintura é a saponificação. Basicamente, essa saponificação consiste também no surgimento de manchas, porém, o grande diferencial dela, que eu vou conseguir diferenciar de outras patologias, né, ou melhor, de outras manifestações patológicas, é justamente o aspecto pegajoso, ou seja, vai ser manchas que vai surgir na minha superfície, justamente com um aspecto mais pegajoso. E o que causa esse tipo de manifestação é justamente a aplicação da tinta antes da cura do reboco, que vai surgir também a questão da evaporação da água, né? O excesso de umidade vai evaporar e vai acabar ultrapassando a minha camada de reboco, chegando na minha camada de tinta, que vai criar esse aspecto pegajoso e provavelmente vai causar o danificando, né, a minha pintura e vai ficar uma superfície não muito agradável também. E eu vou perder a qualidade da minha pintura. E de que forma eu posso corrigir esse tipo de problema? Basicamente eu vou ter que raspar, né, ou posso lixar a superfície e vou ter que remover toda a pintura. Depois eu vou ter que aguardar a secagem do meu reboco, né, eliminando de forma total a minha umidade ou infiltração que tem na superfície. Posteriormente eu aplico, né, o fundo preparador da parede e, por final, eu faço a minha pintura, né? Depois que eu eliminei a umidade, porque eu preparei a superfície, eu reaplico novamente a pintura de forma uniforme, que dessa forma eu vou ter eliminado aí o meu excesso de umidade e a questão do surgimento da saponificação vai ser muito mais difícil, até porque eu vou ter preparado a superfície melhor justamente para evitar esse tipo de situação. Posteriormente eu também tenho uma manifestação patológica muito comum, que é o surgimento de bolhas na minha superfície, o qual foi pintado, né? O que é isso? O que são as bolhas, né? Como o próprio nome já diz, é uma superfície, uma pintura que vai ter um estufamento da pintura, normalmente surgindo de fato bolhas, né? O que posteriormente vai ocasionar o descascamento da pintura. E qual é a causa desse tipo de manifestação patológica? É justamente a questão da massa corrida, que ela absorve a umidade e normalmente essa massa corrida ela é passada sobre a superfície sem fazer a completa higienização da superfície. Ou seja, eu passo a massa corrida em cima de uma poeira, né? Ou eu reaplico a massa corrida em cima de uma tinta que já estava danificada ou já estava descascando, sem uma preparação prévia da parede, sem um lixamento, sem remoção de impurezas, né? Então acaba fazendo a minha preparação da parede sem eliminar os resíduos que já existiam. E com isso acaba ocasionando esse surgimento de bolhas. E se caso ocasionar essa manifestação patológica, como eu posso corrigir?
Basicamente eu vou ter que eliminar toda a minha pintura da parede por raspagem. Depois eu faço uma completa higienização, limpeza da superfície e posteriormente eu faço novamente a pintura da minha superfície. Que basicamente o surgimento de bolhas, como ele está diretamente relacionado a uma má preparação da superfície, se depois que surgiu esse tipo de problema, o que eu tenho que fazer é justamente lixar a parede, remover toda a minha pintura, toda a tinta que já está descascada e fazer uma nova preparação, higienizar a superfície e repintar, ok? Indo para a nossa próxima manifestação patológica, temos o descascamento. Né? O que é o descascamento? É justamente placas distintas que se soltam da parede. E o que ocasiona esse tipo de manifestação patológica? É basicamente a falta de preparação da superfície, ou seja, você aplica uma tinta, né, sobre uma superfície empoeirada ou sobre uma outra tinta que já estava de má qualidade, uma tinta que já estava envelhecida, e acaba ocasionando esse descascamento da minha superfície, ou seja, minha tinta não vai ter aderência adequada ou aderência necessária sobre a minha superfície da parede e acaba ocorrendo o descascamento. E como eu posso corrigir esse tipo de problema? Basicamente eu vou ter que remover toda a minha pintura, né? Tanto a pintura nova quanto se caso eu tiver aplicado sobre uma pintura já existente, eu vou ter que remover por completo esse material, fazer a higienização da superfície, aplicar o fundo preparador da parede e posteriormente eu faço uma repintura dessa superfície, visto que eu já vou ter eliminado a questão das impurezas, né? Talvez uma tinta já remanescente, então posteriormente a preparação da superfície eu faço então a minha repintura. E dessa forma eu vou conseguir corrigir o problema de descascamento da superfície. Outro tipo de manifestação patológica é o desagregamento. Né? O que é o desagregamento? É basicamente a minha superfície ela começa a esfarelar e soltar algumas placas de pintura ou soltar até mesmo o próprio reboco. Né? E o que ocasiona esse tipo de problema? Basicamente, o problema de umidade e infiltrações, né? Origem de infiltrações ou umidade excessiva, vai basicamente ocasionar a maior parte das manifestações patológicas de desagregamento. Porém, existem outras situações também, como por exemplo, o traço do reboco está muito fraco, né? Ou a tinta aplicada, ou melhor, a tinta ela foi aplicada antes da plena cura do reboco, então pode ocasionar também a questão do desagregamento. Porém, os principais motivos são infiltrações, umidade excessiva, assim como o traço de reboco ele está muito fraco e acaba também esfarelando. Como eu posso corrigir esse tipo de problema? Basicamente, como todas as outras manifestações patológicas que a gente já viu a respeito de pinturas, eu preciso eliminar todo o meu material da superfície, ou seja, vou ter que raspar minha superfície, talvez eu tenha que corrigir alguma imperfeição, talvez em algum ponto da superfície eu tenha um afundamento um pouco maior, que eu preciso passar uma argamassa, um reboco para poder nivelar a superfície, então eu faço toda a preparação da minha superfície, removendo o material que já estava desagregando e realizando a nova preparação da superfície e posteriormente eu aplico novamente a minha pintura, ok? E indo para o último item a respeito de manifestações patológicas de pintura, temos o enrugamento. Né? O enrugamento nada mais é do que um aspecto enrugado da minha superfície da parede, na minha superfície que foi pintada. E praticamente qual é a causa desse tipo de manifestação patológica? Basicamente, isso ocorre quando eu tenho uma camada de tinta muito espessa ou quando eu aplico várias demãos de tinta sobre a mesma camada. E isso acaba criando uma camada muito espessa, o que vai acabar ocasionando esse aspecto enrugado. E como eu posso corrigir esse tipo de problema? Assim como os outros problemas de pintura que a gente já viu, eu preciso remover o substrato, né? Eu vou raspar toda a minha superfície. Posteriormente, eu posso fazer uma limpeza, né, dessa superfície, aplicar um fundo
preparador de superfície e no final eu reaplico a minha pintura, né, tomando esse cuidado para não passar demãos demais, justamente para não ocasionar esse aspecto enrugado. Então, basicamente, todas as manifestações patológicas de pintura, a minha principal forma de corrigir é, de fato, removendo todo o meu material, removendo minha tinta, removendo ali por raspagem ou lixamento, todo o material remanescente da superfície, posteriormente fazendo a higienização e uma preparação e no final aplicando novamente a pintura. Daí eu analiso cada caso, se é uma pintura, uma tinta antimofo que eu preciso aplicar, ou se pode ser uma tinta acrílica ou uma tinta látex. Daí eu analiso cada caso, qual a melhor de tinta, o melhor tipo de tinta para aplicar naquela superfície, tendo em vista as condições que aquela superfície está me impondo, ok? Então, basicamente, a respeito do nosso tema de manifestações patológicas de pinturas e tintas, é mais ou menos isso. O nosso próximo tema vai ser sobre patologias estruturais, que o pessoal vai dar continuidade, tá bom? E até uma próxima. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um mini curso, né? E a gente vai falar sobre patologias estruturais. Eu me chamo Claudeci Felício da Costa, acadêmico de Engenharia Civil do sexto período, né? E vou estar falando sobre o tema de patologias estruturais juntamente com meu companheiro de grupo, Ramsés Araújo. E ele vai dar continuidade mais à frente em outros tópicos do nosso mini curso, tudo bem? Então, assim, gostaria que vocês compartilhassem aí o nosso vídeo, né? Dessem um curtir, né? E acompanhassem aí o nosso mini curso. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, tudo bem? Aqui a gente tem uma introdução, né? Que a gente pretende demonstrar, né, algumas patologias, né, nas edificações, né, as suas causas, né, e entre elas, né, a gente tem aí os tipos de patologias, né, que surgem nas nossas edificações, seriam aí o recalque das fundações, a movimentação térmicas e outras que mais para frente eu vou estar abordando, tudo bem? A gente vai estar demonstrando as causas dessas patologias, né, e também possivelmente algumas prevenções, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um gráfico, porém, né, a gente tem aqui manifestação patológica, né? O que seria, né, essa manifestação patológica, né? Então, assim, o conceito seria que a Constituição Civil, né, atribui patologia aos estudos dos danos ocorridos em edificações, tá bem? A gente pode atribuir, né, a patologia, né, aos estudos dos danos ocorridos em edificações. A patologia se resume no estudo da identificação das causas e dos efeitos dos problemas encontrados em uma edificação, né, elaborando o seu diagnóstico e correção. Esse diagnóstico adequado, de uma manifestação patológica, ele deve indicar, em que etapa no processo construtivo, né, na fase executiva da obra, teve origem esse fenômeno que desencadeou esse problema, né, que acarretou esse problema, podendo constar as possíveis correções para o problema, assim como medidas também que servem tanto para evitar o aparecimento quanto a sua propagação, né? E também aqui tem um adendo, né, que em várias situações recuperar uma estrutura com patologias é mais difícil do que construir uma nova, né? Até porque muitas das vezes, né, a edificação já pode estar em uso, então o que vai dificultar os trabalhos da nossa recuperação. Voltando aqui para o nosso gráfico, a gente tem aqui a incidência das origens dessas enfermidades no Brasil, né? E aqui a gente tem as etapas da nossa obra, e a maior parte, né, o maior índice aqui, no caso, é na parte da execução, né? A gente tem 51% só na execução da nossa obra, que é onde pode se manifestar essas patologias. Também aí, em segundo aí a gente tem o projeto, e terceiro a gente tem na fase de utilização. Então vamos adiante.
aqui a gente tem os nossos principais causas das patologias, né? Que são, como eu abordei, o recalque das fundações, movimentação térmica, as sobrecargas ou acúmulo de tensões, tem a retração do cimento, tem a corrosão da armadura, temos os defeitos construtivos, trincas, fissuras ou rachaduras, né? Que eu vou estar detalhando mais, mais para frente, agora começando com o recalque das fundações, e vocês vão entendendo junto comigo aí como que funciona. Aqui a gente tem os recalques, o recalque das fundações, como vocês podem estar vendo na figura aí, a gente tem essas trincas aí, né? E o que seria esse recalque das fundações? Todos os solos, que eles são submetidos a cargas, apresentam maiores ou menores deformações, dependendo basicamente das características do solo e da presença do lençol freático. Lembrando que é muito importante, antes de tudo, antes de qualquer construção, a gente procurar um ensaio desse solo, para saber se ele está bom ali para construir. Então, assim, o deslocamento vertical de um elemento da fundação, ele é chamado de recalque, que é o caso do recalque das nossas fundações aqui, que ele pode ocorrer de imediato, ou ao longo do tempo, por adensamento, o que seria esse adensamento? Seria a expulsão da água dos vazios do solo, E a ocorrência de deslocamentos diferentes entre esses elementos de uma mesma fundação é chamada de recalque diferencial. Porém, ele subdivide-se, A gente tem um recalque, o recalque por superposição de pressão. Isso são alguns dos recalques. Eu foquei nesse recalque e no próximo que eu vou falar, que seria o recalque por suposição de pressão. O que seria? É uma situação muito comum, que ocorre quando são realizadas construções de grande carga, de grande porte, aí, junto a edificações com fundações diretas leves, ocasionando superposição de pressão, de pressões, superposição de tensões ou pressões, bulbo de tensão, como vocês podem estar vendo aí, e o recalque em recalque adicionais, especialmente nas edificações antigas. E aqui nesse outro caso a gente tem um recalque devido a problemas do solo. Como eu falei, é sempre importante a gente verificar aí o ensaio do solo, A gente sempre tem que ter um ensaio de solo, não importa qual, mas a gente tem que ter um ensaio do solo para poder se precaver desses recalques, certo? Recalque devido a problemas no solo, ele é um recalque diferencial por falta da homogeneidade do nosso solo, Pode acontecer entre elementos verticais, por exemplo, como pilares, tubulões e estacas, solicitando as alvenarias com tensões incompatíveis com a sua capacidade de absorver tais deformações. Mais um pouquinho, a gente tem a nossa movimentação térmica. Como vocês podem estar vendo, aqui a gente tem uma laje, uma imagem de uma laje, no corte aí de uma laje, e o que seria essa movimentação térmica? Basicamente a variação de temperatura, mas é uma variação diária, uma variação de temperatura diária que ocorre nos elementos desse edifício, dessa residência, provocam alterações na dimensão. Como vocês podem estar vendo, ela está meio que torta aí, Então, assim, o fato de existir, por exemplo, uma cobertura de telha sobre as lajes, dependendo da edificação, isso não elimina as movimentações térmicas, uma vez que parte do calor absorvido pelas telhas, ele é irradiado para as lajes, certo? E a gente também tem a dilatação horizontal das lajes e o abalamento resultante da diferença de temperatura entre a face externa e interna dessa laje provocam tensões de tração e de cisalhamento nas paredes dos edifícios, e as fissuras ocorrem conforme o esquema abaixo. No caso aqui, como vocês podem estar vendo essa imagem, esse é o nosso esquema. E agora a gente vai para a parte aqui de sobrecargas. O que seria essas sobrecargas ou o acúmulo de tensões, A gente tem aí um conceito da sobrecarga, que assim, as peças de uma estrutura de concreto armado, elas são normalmente dimensionadas admitindo-se determinadas deformações, ou seja, são aqueles nossos
famosos coeficientes de segurança aí, e a ocorrência de fissuras na região tracionada da peça. Então, assim, no dimensionamento, a flexão simples, em estado limite útil, a seção é levada à ruína, né? Mas o momento fletor e a força cortante são majorados e a resistência do material é diminuída. E a preocupação no cálculo é evitar que as deformações e fissuras fiquem muito evidentes e possam prejudicar a durabilidade da estrutura até a parte estética também, né? Como vocês podem estar vendo, a gente tem essas fissuras verticais e fissuras horizontais, né? Advindas da sobrecarga ou acúmulo de tensões, né? Então vou explicar aqui. Que a atuação de sobrecargas prevista ou não em projetos pode produzir fissuras nos elementos estruturais e de vedação, né? Elas ocorrem pelo carregamento excessivo de compressão. E a gente tem aí dois tipos de fissuras, né, provocadas por sobrecargas, que seriam essas fissuras verticais e as fissuras horizontais. As fissuras verticais são os casos mais típicos, né, que são provenientes aí, né, da deformação transversal da argamassa sob a ação da tensão de compressão ou da flexão local dos componentes de alvenaria. Do outro lado aqui a gente tem as fissuras horizontais, né, que provenientes aí da ruptura por compressão, né, dos componentes de alvenaria ou da própria argamassa de assentamento também, ou ainda de solicitação de flexo-compressão da parede. Agora aqui a gente tem a retração do cimento, né, que seria a retração do cimento, né? A hidratação do cimento, ela transforma compostos solúveis em compostos não solúveis em água, né? E a quantidade de água necessária para a hidratação do cimento, é da ordem de 30 a 35% em relação ao peso do cimento, né? Essa quantidade de água conduz a um concreto de consistência seca. O que seria essa consistência seca? Seria assim a trabalhabilidade, né, desse nosso concreto, né? Portanto, é necessária a adição de uma maior quantidade de água ao concreto para determinar essa trabalhabilidade, né, adequada aos processos de adensamento disponíveis, né? E assim, a retração, né, ela provoca uma diminuição do volume de concreto, né? E como as peças estruturais são impedidas, né, de movimentarem-se por elas estarem ali interligadas entre si e com a fundação, ocorrem tensões de tração no concreto, né? Se esses esforços forem superiores, né, à resistência à tração do concreto, no momento em que elas ocorrem, acontecem então essas fissuras, né? Surgem essas fissuras, que é como vocês podem estar vendo na imagem, né, as nossas fissuras. Isso aqui é um galpão e do lado a gente tem um esquema de como está ocorrendo, né, essa retração. A gente também tem três tipos de retrações, né? A retração química, que ela é provocada pela redução do volume de água, né, quando reage ali com o cimento, né, que seria a hidratação. A retração de secagem é provocada pela evaporação da água não usada na reação de hidratação do cimento. E temos a retração térmica, que ocorre pela elevação da temperatura do concreto na hidratação do cimento e posterior resfriamento também do mesmo até atingir a temperatura ambiente, né? A gente também tem as principais providências para evitar, né, esse tipo de fissuras da retração, né, que seriam diminuir o fator água-cimento, né, ao mínimo necessário para garantir aquela trabalhabilidade que eu mencionei mais atrás aqui. Executar a cura do concreto é de suma importância você respeitar essa cura, né, para que não tenha essa retração, para que a evaporação da água, né, que deveria reagir com o cimento, né, impeça essa total hidratação. Então, assim, prever também no projeto estrutural, né, uma armadura para combater essas tensões de retração, né, não usar cimentos muito finos e usar cimentos à base de escória de alto forno por ter baixo calor de hidratação. Essa é uma das prevenções que a gente tem,
né, para não ocorrer essas fissuras de retração do cimento aí. Então, mais adiante a gente tem aqui a corrosão da armadura, certo? Seria aí uma das patologias mais frequentes que tem nas edificações. Eu acredito que vocês já devem ter visto esse tipo de patologia por aí na sua própria residência ou em algum outro local, não nesse estado aqui que a gente está vendo, mas bem parecido, né? Então, assim, a corrosão das armaduras, ela podem terminar o fissuramento do concreto e até o seu desplacamento, fazendo com que essa armadura ela fique exposta ao ambiente, né? Então, ela é frequentemente relacionada à presença de teores críticos de íons de cloreto no concreto ou no abaixamento do seu pH, devido às reações com compostos presentes no ar atmosférico, especialmente o dióxido de carbono. Essa armadura de aço, ela pode ser definida como material metálico que, em contato com ambientes agressivos, estão sujeitos à corrosão. Então, assim, as principais causas, né, dessa corrosão na armadura de aço seriam aí bicheiras ou brocas, né, que seriam devido ao erro, né, na hora de lançar esse concreto, na hora de adensar esse meu concreto, né. Então, assim, elas podem afetar a durabilidade e a resistência da minha estrutura de concreto, né, que poderão sofrer aí deformações ou até mesmo entrar em colapso, né, colapsar, ou seja, estourar mesmo no meio, assim, colapsou, né. As principais causas do problema, como eu disse, são as falhas no adensamento, aí, no lançamento do meu concreto, né. Então, pode acarretar nessa corrosão dessa armadura, né. Também, algumas vezes, no entanto, essa patologia também ela pode ser causada, né, na hora de detalhar a minha armadura ali, na hora que eu vou detalhar, tem algum erro ali, então acabou acontecendo também por conta desse erro, né. E aqui, mais à frente, a gente vai ter os nossos defeitos construtivos, né. Vocês podem estar lendo aí, a gente tem um vão de janela, um vão de porta e a gente tem essas trincas aí. Essas trincas aí, elas são causadas, né, pela não execução, né, pela falta de execução das minhas vergas e contravergas, né, que são umas pequenas estruturas de concreto que a gente coloca aí, executa aí na nossa janela, né, e na nossa porta. Mais à frente vai ser mais detalhado isso, né. Então, assim, as patologias que podem ser observadas mais frequentemente, né, nas fachadas ou nas paredes internas de uma residência ou de um edifício, né, de 4, 5 pavimentos aí, são nossas fissuras, nossas trincas, rachaduras, até rachadura, né, em um grau mais elevado aí, e até um deslocamento de revestimento também, né. Então, assim, essas patologias, elas prejudicam a aparência do edifício, passando aos usuários a impressão de que a obra, né, de uma forma geral, ela foi mal executada, né, foi mal construída. Além disso, essas trincas elas favorecem a infiltração da água, provocando ali umas manchas de umidade também nas residências, né, nas edificações. Os casos de deslocamento do revestimento, né, eles colocam aí colocam em risco a vida de quem está ali transitando nas imediações, né, desse edifício. Eu falo do edifício, vamos supor aí, de 5 pavimentos, né, que tem aquelas fachadas com revestidas por algum tipo, né, por algum material. Então, isso acaba que acarretando, né, nesses problemas, né. As principais causas, né, dessas patologias se resumem em o quê? Basicamente na falha de execução da alvenaria e do revestimento, né, além do uso também de produtos inadequados, né. E aqui a gente tem também o conceito de fissuras, né, que seriam fissuras, né. Basicamente, as fissuras podem começar a surgir de forma pacífica, né, na execução do projeto, né, que é um dos tipos mais comuns de patologia nas edificações, e podem interferir aí na parte estética, né, na durabilidade e na característica estrutural dessa minha obra, né. Então, assim, ela pode ser um indício de que algum problema estrutural mais grave, né, está ocorrendo, né. Então, pelo fato de toda fissura originar uma possível patologia mais grave, então tem que dar uma analisada melhor, né. Então, a gente também tem aqui a classificação dessas fissuras, né. Então, a gente tem as fissuras geométricas, né,
e as fissuras mapeadas. Como vocês podem estar vendo na imagem, a gente tem aí uns subtópicos aí, ativas passivas, sazonais progressivas, né, nas fissuras geométricas, e nas fissuras mapeadas a gente tem fissuras ativas, passivas e sazonais. Aqui a gente tem as nossas fissuras geométricas, né, que seriam aí também conhecidas como fissuras isoladas, que ela pode ocorrer tanto nos elementos de alvenaria, blocos e tijolos, quanto em suas juntas de assentamento. Já as fissuras as fissuras mapeadas, né, como vocês podem estar vendo aí, né, elas também são chamadas de disseminadas e podem ser formadas por retração das argamassas e por excesso de finos no traço ou por excesso de desempenamento. Aqui a gente tem as trincas, né, como vocês podem estar vendo. Né, as trincas elas podem ser definidas, né, por ser um objeto ali que ele está ou em parte, né, dele se apresenta partido, né, como a gente pode estar vendo, tem uma parede aqui, ele está em parte, né, ele está com essa divisão, né. Então assim, nesse caso, a abertura ultrapassa a camada do revestimento e podem, né, afetar diretamente a estrutura interna. Por apresentar a ruptura dos elementos, podem diminuir a segurança dos componentes estruturais de uma edificação. Né? Mesmo sendo muito pequeno e quase imperceptível, deve ter a causa e as causas minuciosamente pesquisadas. Né? Como eu disse, a gente tem que sempre estar de olho nessas patologias que surgirem. Né? Então ela pode chegar aí, né, pode ser superior aí a 0,5 milímetro, podendo chegar até 3 milímetros. E aqui a gente tem nossas rachaduras, né, que é uma falha contínua, né, devido à falta de resistência de um determinado material, as tensões e influências internas e externas a ela, né, a ele aplicadas. É um estado em que um determinado objeto ou parte dele, né, apresenta uma abertura de tal tamanho que ocasiona interferências indesejáveis, né, que é o caso aí da imagem, que a gente pode ver que já está bem extenso, né? Então assim, é o tipo de fissura mais grave e dependendo do local onde ocorre, possibilita até o uso, né, da nossa edificação. Então é um caso aí que merece bastante atenção e a gente tem sempre que estar avaliando, né, essas nossas patologias que estão surgindo. Então assim, é de suma importância que a gente sempre esteja acompanhando, né, sempre esteja vendo para saber como tá se comportando em referente a essas patologias. Tudo bem? Agora meu companheiro vai continuar o tema, tudo bem? E espero que vocês tenham gostado dessa parte e até a próxima. E aí, meu nome é Ramsés e eu vou dar continuidade falando sobre a patologia estrutural. E vamos começar aqui com a classificação das fissuras. Na prática é muito importante classificar a fissuração para poder determinar o grau de periculosidade e a urgência de certos reparos nessa edificação. Né? E ao analisar uma patologia, devemos determinar se o processo já estabilizou ou se as causas ainda atuam sobre aquela peça. Aqui nessa imagem podemos notar que existem algumas classificações, que é a fissura capilar, a fissura, a trinca, a rachadura, a fenda e a brecha. E podemos notar também que elas são classificadas de acordo com o seu tamanho, em caso em milímetros. Precisamos medir cada patologia. No caso de trinca nas paredes de alvenaria, é importante verificar se ela aumenta ou se ela está estabilizada. Se a trinca aumenta, pode existir problemas na fundação ou na própria estrutura. Se a trinca não aumenta, o caso geralmente não é classificado como grave, mas poderá causar complicações aos usuários que vivem naquela edificação, seja por infiltração de água ou seja mesmo por estética. Aqui vou falar sobre algumas causas prováveis de fissuras em alguns componentes da edificação na parte estrutural. Vamos começar falando sobre as vigas. Podemos notar aqui nessa imagem que existe um certo padrão nas patologias
E nesse caso, as causas prováveis seriam concreto de baixa resistência, que não era adequado para aquela estrutura, sobrecargas sendo previsto no projeto, no cálculo estrutural, que é a diferença de cargas entre o que foi projetado e o que está sendo usado realmente. Na próxima viga aqui, temos um outro padrão. Nesse, geralmente, é feito, a causa dele é por secagem prematura do concreto e a cura inadequada, provocando a evaporação da água. Temos também a contração térmica, devido à diferença de temperatura daquele ambiente, seja interno ou externo. E também temos a relação de água-cimento inadequada. Geralmente temos muita água e pouco cimento, ou vice-versa. E também temos o concreto mal vibrado, que é usado geralmente para obter a homogeneidade nessa mistura. Partindo aqui para lajes, desse padrão de patologias, as causas seriam a espessura do concreto, que é insuficiente, é muito fino para o peso que ele está suportando. E no caso, a espessura do concreto, nesse caso, ele teria pouca resistência. Sobrecargas acima do previsto no projeto, do cálculo estrutural, e a cura ineficiente. Já nesse exemplo, nesse padrão, nós temos o excesso de calor de hidratação, como uma das causas, a granulometria dos agregados, que está fora de especificação, no caso é o tamanho dos agregados fora da norma técnica, e a quantidade excessiva de água na mistura, que também influencia. Partindo aqui então para os pilares, aqui nós temos o problema de recalque na fundação, que no caso isso quer dizer que teve rebaixamento da edificação, e também o concreto de resistência inadequado, não era o concreto adequado para aquela estrutura. Já nesse caso, temos o adensamento do concreto inadequado e o concreto muito fluido, que é provocado pelo excesso de água na relação de água e cimento. Partindo por um exemplo mais comum que a gente pode ver no dia a dia, nós temos a sobrecarga não prevista, que é o excesso de peso que não foi pensado no projeto, pode ser uma das principais causas, mas geralmente também nós temos problema de vergas e contravergas inexistentes ou foram mal executadas. Também pode ocorrer recalque da fundação, que também pode influenciar nessa patologia. E aqui temos a corrosão em armaduras. Nesse exemplo, nós podemos notar que o concreto foi muito permeável, com elevada porosidade, que é por falta de adensamento, que facilita a entrada de água e danifica a estrutura. Ou também temos o cobrimento insuficiente da armadura. O concreto que deveria proteger a armadura não está cobrindo totalmente ela. Eu vou mostrar já uma imagem. E a má execução por falta de espaçadores para manter a armadura fixa. Nesse caso aqui é um exemplo que nós podemos notar a armadura sendo exposta. O processo de realização de uma edificação, passando aqui para o próximo, abrange fases de projeto, execução e utilização. A ocorrência de falhas ou em uma ou mais dessas etapas geralmente provocam defeitos que podem comprometer a segurança e a durabilidade dessa obra, dessa construção. E aqui nós temos os principais erros nos projetos estruturais. O que nós podemos resumir seriam a falta de detalhes nesse projeto, o erro de dimensionamento, não consideração do efeito térmico, como a gente viu já num exemplo anterior, divergência entre o projeto, que é a compatibilidade de vários projetos na hora de construir, sobrecarga que geralmente não são previstas, e especificação do concreto deficiente, falta de detalhes também, e especificação do cobrimento incorreto. Geralmente esses são os principais erros que são cometidos por engenheiros arquitetos, são responsáveis pelaquela obra.
E erros na fase de execução. Nós temos alguns, entre eles estão erro na interpretação do projeto, seja por capacitação dos operários, dos funcionários que trabalham ali, uso de concreto vencido, falta de limpeza das formas, armadura mal posicionada, falta de espaçadores e pastilhas para garantir o cobrimento, falta de cuidado com os ferros superiores das lajes, permitindo seu rebaixamento, segregação do concreto por erro de lançamento, falta de cura ou cura mal executada, desforma antes do tempo, que geralmente é o que mais acontece, erros de vibração, adição de água no concreto fora das especificações, geralmente colocar muita água nesse concreto gera um problema que já foi mostrado anteriormente. O principal caso seria a falta de fiscalização. Se tivesse fiscalização, teria muitos erros desses sendo evitados. E as principais causas de patologia na fase de uso, que no caso são quem vai usar essa obra, os habitantes, os moradores daquela construção. Geralmente tem alguns problemas, como a falta de programa de manutenção adequado. Geralmente, quando uma obra é construída, ela tem que passar por reparos, manutenção, para prevenir futuros erros, que no caso seriam mais graves. Sobrecargas não previstas no projeto, danificação de elementos estruturais por impactos, que geralmente acontece muito, erosão por abrasão e ataque de agentes agressivos, a água, por exemplo, gás, tudo presente na atmosfera. Então, para melhorar os resultados, é importante que os construtores revistam no treinamento dos seus operários, dos seus funcionários, para ter melhores condições de trabalho, aprimoramento dos profissionais e especialidade nas áreas de patologia, por exemplo, não é? Por exemplo, a prevenção dos problemas começa com a elaboração de um bom projeto que tem que ser realizado e especificação de soluções mais adequadas para cada ambiente. Depende do que o ambiente vai ser usado, qual finalidade o ambiente vai ser usado. Sempre também temos que ter uma obra acompanhada para garantir que as técnicas e processos ideais estejam sendo aplicados. Então, isso é tudo que temos. Espero que tenham gostado dessa apresentação e até a próxima.